Nossa próxima palestrante, muito querida do Momento Espírita de Juína e do Mato Grosso, né? Luísa Leontina, no momento é presidente de novo da entidade e realiza já há muito tempo, quantos anos, Luísa, na Federação Espírita? Mais de 20 anos, não vamos entrar em detalhes, né? Mais de 20 anos de trabalho em prol da doutrina espírita no estado de Mato Grosso. Como vocês viram, o nome, né, o título do nosso seminário, que a gente realiza pela segunda vez, é Evangelizando Corações. E nós temos a grata satisfação de contar com ela para nos conduzir numa palestra exatamente com esse tema. Eu tenho certeza que nós teremos, após esta palestra, muito mais compreensão do significado dessa expressão evangelizando corações. Então, sem mais delongas, convido para que vocês a recebam com uma salva de palmas, nossa Luísa Leontina. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesses dias. Então, que Jesus possa estar conosco aqui nesse momento, através dos bons espíritos. E nós gostaríamos inicialmente de lembrar dos dias da Galileia, de lembrar daquela história que aconteceu há mais de 2000 anos. O convite maravilhoso a todos nós a encontrarmos a felicidade, a buscarmos algo que fosse alento para os nossos corações. E quando Jesus passou naquela região, quando a gente vê na descrição de Amélia Rodrigues, a gente tem a impressão que até as águas do lago de Genezaré foram fluidificadas. A brisa suave daquele momento, que tocava a pele das pessoas, era de uma forma diferente. Era de uma forma elevada, aquele poema que ele deixou ali à margem do Tiberíades. As suas palavras, as suas poesias, os seus cantos, aqueles corações que estavam despertos e preparados, ouviram a mensagem na acústica da alma. E certo dia, Simão Pedro, que estava por ali, ouviu falar que Jesus ia passar, que estava fazendo curas e que fazia uma preleção. E ele ficou assim, por demais, quem será que é esse? Será mais algum andarilho que está por aqui, algum aventureiro? E ele passou a observar ali, na margem do lago, pescando, que as pessoas se dirigiam naquele momento para onde Jesus estava. E sem saber por quê, ele também se dirigiu. E quando ele se dirigiu, ele pegou aquela fila enorme. E na frente dele havia uma senhora segurando uma criança doente, cheia de manchas de lepra, para que Jesus a curasse. E a criança chorava, e naquele instante, Simão Pedro pede para segurar a criança. Ele segura. Quando ele aproxima de Jesus, e Jesus estende a mão e a criança fica curada, e Jesus desce a mão e tange ali a toga de Pedro, naquele instante, Pedro sai do ar, não vê mais nada. Entra-se no estado de êxtase espiritual e quando ele desperta, já não havia mais ninguém ali. No outro dia, ele estava na margem do lago, pescando. Jesus passa e convida ele, Tiago, venha, eu os farei pescadores de homens. Não teve resistência, ele foi. Mas ele os fez pescadores de almas.
Simão Pedro poderia ter sido simplesmente um pescador. Pescava o seu peixe, levava para a sua casa, vivia a vida da sua família, mas com toda a dificuldade que ele tinha, algo puxava ele. E ele foi junto com o Cristo. Ele e mais 12. Todos ali, naquele momento daquele convite, não tinha resistência, porque fazia parte de um plano superior para ficar para a humanidade. E quantos não foram tocados ali, ouvidos, com os ouvidos da alma, e tomaram um rumo diferente na sua vida? Quantos não foram? Foi assim também com Paulo, com Saulo, que perseguia os cristãos. Mas naquele momento que ele entrava na famosa visão das portas de Damasco, ele vê Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que queres de mim, Senhor? E Saulo, naquele instante, orientado por Jesus, adentra Damasco. Tem um diálogo breve com Ananias. Volta a enxergar. Pergunta por Jesus. E Ananias, o que ele tem escrito sobre o Cristo, ele já passa ali de imediato para ele. É tocado na alma. Não importa o passado. O momento era aquele. E dali para frente nós sabemos, né? Quem já leu o livro Paulo e Estevão, que foi uma história profunda. O encontro dele com Gamaliel, o encontro de almas. Que uma alma incentiva a outra. Aquele magnetismo das pessoas que pensam ali no mesmo ideal. Ele procura o velho professor para dizer a ele, mas por que ninguém crê? Mas você queria algo diferente, Saulo? Até algum tempo atrás você perseguia os cristãos. Não vá pensando que a estrada é fácil. E ele entrega-se de corpo e alma. Faz um trabalho inédito. E é graças ao trabalho de Paulo que o cristianismo chegou até nós, numa época que não havia carro. Ele andou mais de 10.000 quilômetros, andou a pé e andou de barco. Nós viemos agora numa estrada muito boa, né? Viemos aí numa velocidade boa também. Naquela época não havia isso. E nós vimos ali a entrega dele, criando aquele clima psíquico, natural das almas que entregam o trabalho do Cristo. E ali, na comunidade cristã de Antioquia, onde ele estava, certo dia aparece um jovem e começa a conversar com ele. Ele pergunta o nome do jovem, era Lucas. Trocam algumas ideias e Lucas fica encantado. Pergunta, eu posso voltar para aprender algo mais sobre... Pode voltar quando quiser. Mais tarde, depois do conhecimento, ele convida Lucas para ir até a Macedônia pregar. E Lucas fala, eu não posso, eu sou médico, eu tenho que trabalhar. Não, eu te convido a ir mais além, a se tornar também um médico de almas. E ele aceita o convite. Entrega também a mensagem de Jesus. Entrega o processo de ajudar na evangelização de corações, de almas. E quando a gente lê no Evangelho de Jesus, o Evangelho de Lucas, é maravilhoso, né? Todos, mas o de Lucas toca profundamente o coração. E quantos não foram? Simão Pedro tinha que se preparar, que se fortalecer, porque seria ele ali
aquele que estaria à frente da casa do caminho, Jesus, tinha plena certeza que ficaria pouco tempo entre os homens. Não cabia, sua grandeza espiritual era muito grande para ser reconhecido pela humanidade, mas os homens estavam sendo capacitados, aqueles que estavam convivendo com ele. E a casa do caminho se tornou aquele ponto luminoso entre Jerusalém e Jope, que acolhia todos que ali chegavam, que acolheu Gesiel. Gesiel que depois daquela dor imensa, da perda, do desencarne do seu pai, daquele, digamos assim, de ficar sem o sítio deles, de ficar longe de sua irmã Abigail e fora colocado como escravo nas galeras de um navio. Logo que ele estava dentro daquele navio, para ser vendido como escravo, um patrício adoeceu, Sérvio Paulo. Ele foi aquele escravo escolhido para tomar conta daquele patrício. Havia ali não uma pandemia, mas uma endemia. E ele cuidou com todo carinho, com toda a ternura dele, e o patrício melhorou, mas ele adoeceu. E aí o comandante achou que deveria jogar ele no mar, porque senão todos iriam ficar contaminados. E o patrício Sérvio Paulo, eu não posso aceitar isso. Ele salvou a minha vida. Vamos deixar ele ali num porto, numa praia ali perto. E assim eu fiz. Pegou um pequeno bote e ele ficou ali na praia, no porto de Jope, e com uma quantidade de dinheiro que Sérvio Paulo tinha dado a ele. Mas logo em seguida, aquela crise, aquele estado semicomatoso jogado ali na praia, e na madrugada chega um ladrão. Mas era até um ladrão bonzinho, porque o ladrão pegou o dinheiro, ele falou, te dou tudo, mas me ajude, eu estou doente, me leve a algum lugar, tem alguém aqui? E naquele instante, Efraim falou, tem sim, tem os homens do caminho, que tem uma extensão da sua casa aqui perto, leva-o. E quando ele chegou lá, quem vem atendê-lo, um daqueles homens, e pergunta, daí, irmão, de onde vieste? E ele pergunta, quem é esse que me chama de irmão? Aquele vocábulo, ele era utilizado apenas para aqueles muito íntimos, que ternura que eu fui recebido. E ele conta, ele vê que ele está doente, e no dia seguinte eles vão até a casa do caminho. E Gesiel é conduzido a Simão Pedro, já naquele estado comatoso que ele estava. E Simão Pedro vai cuidando dele como cuida de todos que chegam ali com muita atenção, com muito cuidado. E ele vê o conhecimento daquele jovem, que sabia algo em profundidade sobre as escrituras sagradas, que ia falando, à medida que ele ia recuperando, ele já ia falando alguma coisa dos seus conhecimentos, e logo que ele melhora, começa aquele encontro de almas. Era um jovem que chegara para ajudá-lo. E Gesiel abre-se a ele, dialoga, fala que foi ali pedido para que ele pudesse, inclusive, mudar de nome. E ele sugere que o nome seja Estevão, e todos encantam com as preleções de Estevão. O jovem era um jovem que estava preparado para evangelizar os corações. Foi o primeiro que morreu no holocausto de amor ao Cristo. Quantos não foram nesses primeiros anos de cristianismo, nesse holocausto de amor? Joana de Cusa, que vivia uma vida tumultuada com o seu companheiro, que tinha uma vida superficial,
após um diálogo com Jesus, ela compreende que ela tinha vínculos também passados com seu atual marido e amplia a sua tolerância, a sua bagagem, para que pudesse compreender aquela situação temporária. Todos eram tocados. Senador Públio Lentulus, que ele mesmo, como Emmanuel descreve, e a gente vê aquela posição de humildade do espírito desperto, né, que ele fala no prefácio do livro, que ele lembrava de toda aquela reencarnação que ele viveu com uma dor profunda e com muita alegria, alegria pelas benesses dos corações amigos que ele conviveu, mas também com essa dor, porque ele poderia ter aproveitado aquele instante que ele encontrou com Jesus, que a sua filha estava doente. Lívia, a sua esposa, pediu para ele: vai, Públio, vai encontrar Jesus, ele é capaz de curar a nossa filha. Mas ele ficou assim, como que ele, o senador, o que as pessoas não iriam pensar? Mas quando a filhinha pediu, o pai não aguentou, foi. E ele já ficou pensando, como eu vou fazer? Eu vou na hora menos clara do dia. Eu vou encontrar e converso e vejo. Eu acho que tem um excesso de magia sobre isso. O que é isso? Então, ele foi. E quando ele chega ali, à beira do lago de Genezaré, ele não tinha visto Jesus ainda, mas de repente ele começa a sentir algo diferente dentro dele. Uma energia diferente, um magnetismo, uma psicosfera diferente. Ele não sabe o que acontece, mas alguém vem aproximando, conversam ali, o diálogo é breve. Senador, por que não me procuraste na hora mais clara do dia? A tua filhinha ficará curada, mas ficará curada pela fé de sua esposa em Deus, pela fidelidade dela ao Pai, pelos ensinamentos que ela já tem, que Lívia vivia no coração amargurado, por uma trama passada, que não vou contar quem é, vale a pena ler o livro, né? Acredito que a maioria aqui já leu há 2000 anos, mas ela vivia triste, mas já era cristã. Ela e Ana sempre andavam ali pelas catacumbas, ouvindo as preleções daqueles que naquela época estavam pregando a mensagem do Cristo. Ele retorna. E o diálogo é assim, antes de retornar, o diálogo é profundo. Senador, o seu momento pode ser agora. Ou seja, aí eu falo com as minhas palavras, o seu despertamento espiritual pode ser agora, senador. Ou pode ser mais tarde, pelo orgulho, pela vaidade. E o senador ajoelha emocionado. Fica ali alguns instantes e retorna ao lar. Também numa alegria, mas ao mesmo tempo os conflitos do homem do mundo. O que é isso? Como eu fiquei assim? O que aconteceu comigo? E chega e vê a sua filha curada. Mas não era aquele momento do despertamento ainda do senador. Inicia-se o processo logo depois da morte de Lívia, como cristã sendo conduzida ao circo. Logo depois que ele já tem ciência de que foi uma trama e que os 25 anos que ele ficou afastado da sua esposa, ele agora queria aproximar daquele coração. Mas Lívia vê que não era aquele momento. Vai até as catacumbas ouvir João de Cleófas. E ele já faz na sua preleção, falando que
Provavelmente naquele momento já iria acontecer, né, que eles iriam ser conduzidos ao circo máximo, alguns deles. E logo depois ela pede, Ana, que gostaria de trocar com ela a roupa, porque ela não queria ir com aquela roupa que ela estava, mas queria ir com a roupa mais simples e troca, entrega as suas joias para Ana. Deixa apenas um camafeu, onde estava ali a fotografia de Públio que ele tinha dado. E ela diz a Ana, Públio, nos últimos tempos está com a ternura imensa, mas eu vejo que não é. Este momento não é para mim. E vão, depois também, em holocausto de amor ao Cristo, são conduzidos ao circo. Justamente no dia que Públio ia ser homenageado, estava ali assistindo. E ele conta que naquele momento ele sentiu algo que entorpeceu ele ali, que ele não entendeu por quê. Mas quando termina aquelas cenas e ele vai para casa, e Ana chega e conta da morte de sua esposa, ele sai sem destino. Logo ele vê 2 guardas que estão ali discutindo com uma pequena joia na mão, e ele vê que era o camafeu de Lívia, e pede, entrega um valor, e sai desnorteado pelas ruas de Roma. E naquele instante ele encosta no tronco de uma árvore e lembra de Jesus. Pode ser agora, senador, ou pode ser mais tarde. Nesse instante ele ora. E quem vem atendê-lo? O seu amigo Flamínio. E fala para ele, né, que ele veio em nome ali de Jesus atendê-lo, aquele coração que estava dolorido. Começa aquele processo. E já no final da sua reencarnação ali, onde ele vai com a filhinha para Pompeia, e o Vesúvio entra em erupção, e Ana também está com ele naquele momento. Ele pede a Ana, nesse momento final, faça uma prece. Então, inicia-se aquele processo de evangelização do coração, mas ainda só o início. Depois, várias foram as experiências. Mas a experiência que nós temos oportunidade de conhecer, e para que sirva de exemplo para nós, no século XV, no mundo espiritual, ele pede, Senhor, permita que eu volte à Terra, mas que eu possa, nesse instante, cansado daquele momento da Inquisição, ou crê ou morre, que eu possa, Senhor, despertar, que eu possa desenvolver um amor em profundidade, aquele amor que Lívia tinha 15 séculos antes. Permita que eu possa. E ele vê descortinar à sua frente uma terra onde havia uma floresta imensa, havia muitos índios, era a terra de Santa Cruz, era o nosso Brasil. Reencarna em Portugal, forma-se na Universidade de Salamanca, na Espanha, e também em Coimbra, vem para o Brasil agora, na expedição de Tomé de Souza. E como padre Manuel da Nóbrega, ele era o conselheiro dos administradores. Ele era o médico dos índios, o enfermeiro dos índios. Ele era o ajudante daqueles que precisavam de uma ajuda mais profunda. E assim, ele desenvolveu nessa reencarnação aquele amor que a sua esposa tinha 15 séculos antes. A sua fé, a oração, ajuda a todos que procuravam ele.
E hoje nós vimos aí, né, o Elarrat depois aqui vários livros dele, aqui de Emmanuel, que coisa maravilhosa, que toca os nossos corações. O espírito desperto, o espírito esclarecido, pronto a nos ajudar, que continuou na espiritualidade, a sua força de vontade para o bem, aquele coração que dos bem-aventurados, os humildes, coloca-se naquela posição de humildade, olha para dentro de si e vê o que precisa ser melhorado e consegue. E foram assim com vários. Tivemos também aqui a experiência no século XVII de João Barbosa. João Barbosa nasceu em Soengas, em Portugal. Era filho de uma família simples. E quando ele foi crescendo, seu pai mandou ele para o Porto, para que ele pudesse trabalhar com um comerciante amigo que tinha lá, e as suas 3 irmãs ficaram com o pai. Isso já no século XVII. E quando ele ouvia falar do Brasil, ele ficava encantado. O país dos papagaios, daquelas florestas imensas. Então foi despontando uma vontade de vir para o nosso Brasil. Então formou-se uma pequena empresa e os 3 empresários, um ficava em Portugal e mais 2 viriam para o Brasil. E ele veio para o Brasil, João Barbosa, diz que nunca esqueceu aquela primeira imagem chegando ao Rio de Janeiro. E também aqui, a empresa ia muito bem. Tudo que eles pegavam e mandavam para Portugal era vendido assim, com uma facilidade muito grande. Mas um dos seus sócios faleceu, desencarnou. E ele começa a questionar: qual o significado da minha vida? O que eu vim aqui fazer? Quando ele compadece dos escravos, vê a doença de todos aqueles que estavam ali, vê as pessoas que estavam, as crianças sem pai, sem mãe, e ele começa a questionar sobre a sua própria vida. E naquele instante, ele resolve visitar um convento. E quando ele chega no convento de Santo Antônio, conversa ali com os religiosos que ali estavam, e a conversa sobre Francisco de Assis foi muito profunda, toca a sua alma. Ele pega um barco, faz uma viagem de Paraty a Angra dos Reis, e ele fala que já não era mais aquele mar que ele via, mas era um mar de amor. Naquele instante, desaparece para o mundo João Barbosa e surge para o mundo Fabiano de Cristo. Aquele enfermeiro dedicado, aquele porteiro, aquele ser humano que ali estava pronto a atender a todos aqueles que precisavam ali de suas habilidades como enfermeiro, como porteiro. A alma desperta, o coração evangelizado. E assim foi com vários, no século XII. O nosso Francisco de Assis, que naquele instante que ele resolve e decide, filho de um rico comerciante, a ter a sua vida, o pai não aceita. E ele diz ao pai: meu pai, de hoje em diante eu falarei, Pai nosso que estais nos céus. E sai, e aquela vida de dedicação à humanidade. Sim, adoece, porque todos aqueles que trazem a verdade e vivem a verdade, as pessoas se aglomeram perto deles. Porque todos somos almas carentes, que temos vontade de crescer, de saber um pouco mais.
E assim foi com Francisco, foi com Fabiano de Cristo, que também morreu novo. Mas Francisco, depois de uma vida de doação, depois que já tinha entendido o que Jesus queria dele, reconstrói a minha igreja. E ele começa a reconstruir a igrejinha, até que a ficha cai que era a igreja dos dons morais, a igreja da humildade, da bondade, do amor, da paciência, aquele jardim de virtudes. E assim foi toda a sua vida. Clara, que foi uma das reencarnações de Nossa Joana de Ângeles, segundo um dos livros de Divaldo Franco, eu também quero. Era um amor de alma, um amor sublime. E ali também ela funda a ordem dela. Já depois de um certo tempo, que Francisco estava bem doente, Clara pede que Francisco vá visitá-las ali na igreja de São Damião. E Francisco, naquele instante, ele disse que não vai. E Frei Leão, que estava ali, todo preocupado, vai. Não, eu só irei se a estrada que for da Porciúncula até São Damião estiver florida. Era a época de gelo. Frei Leão fala para mim, mas então, isso é impossível nesse momento. Vá lá fora. E ele foi. E a estrada estava toda florida. E ele foi até aquela comunidade religiosa falar de Deus. Claro, falar de fé, de oração, dando força àquelas irmãs que ali estavam, abastecer aqueles corações que também queriam evangelizar no final da sua jornada. Ele está ali na Porciúncula, já com tracoma, doente. Eis que alguém chega para visitá-lo. E quando a pessoa tira o véu, era sua mãe, chamada Dona Pica. Naquele instante ela olha para o filho, seu filho único. Olha para Frei Leão. Frei Leão, o que tu fizeste com meu filho? Ele está pequeno, adoeceu. Não, não fui eu. Foi Deus. Ela olha para o filho, agacha-se e fala, meu filho, me ensina como fazer isso. Eu também quero descobrir esse Deus. Eu quero descobrir o meu Deus interno, como eu faço? E ele falou, não é necessário, mãe, só falar. É preciso querer, é preciso ter vontade. É preciso gradativamente ir desvencilhando do mundo material. Meu filho, eu já não tenho mais o meu marido, ele já faleceu. Eu já vendi a minha casa. Então, mãe, procure a irmã Clara, ela vai te orientar. E ela procura. E também ali, nesse processo de evangelizar, ela vai fazer a sua pequena tarefa e agradece aquele filho por ter mostrado o caminho para ela. Então, foram vários os momentos. Tivemos um outro momento, esse momento agora na França, recordando aquela passagem de Jesus na casa de Simão Pedro, quando Jesus estava ali fazendo muitas curas. Era um dia de festa, a casa de Pedro já não era só a casa da família, era a casa que se reunia aqueles que queriam algo com Jesus. E chega alguém ali do alto, entra pela claraboia, porque já não tinha jeito de entrar pelas portas. Era Natanael ben Elias. E naquele instante, quando Jesus aproxima de Natanael e pergunta, tu crês que eu possa te curar, Natanael? Sim, creio. Sim, creio, Senhor. E Jesus o cura. E ele vai para sua
para sua casa, pegue a sua cama e vá para casa. E Jesus continua curando. Em determinado instante, Simão Pedro olha para o mestre e fala: o mestre está cansado. E Jesus, a casa de Pedro, era à beira do mar, o fundo da casa de Pedro. Chama Jesus para ir até o fundo debaixo de uma árvore, respirar profundamente. E ele olha para Jesus e as lágrimas estão escorrendo. Mas, Senhor, tu choras? Sim, Pedro, eu choro. Porque não me compreendem. Eu não vim para colocar remendo em panos velhos. Não me compreendem, Simão Pedro. Mas dia virá que virá o Consolador prometido e curará a humanidade. Mas, Senhor, essa cura acontecerá de uma vez? Não, mas ele ficará com a humanidade. E agora é a chegada do Consolador. Recordando, fazendo um link com essa fala, até aqueles dias que as mesas começam a girar, as cadeiras, e o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio é convidado para ir. Professor Denizar poderia ter tido a sua vida, já era famoso na França, já tinha escrito uns 20 livros, livros respeitados, já tinha escrito todo um plano de trabalho para as escolas públicas da França. Mas quando ele vê a profundidade daquela mensagem que os espíritos estavam trazendo, ele diz o seguinte: começa nesse momento para mim a minha estrada de Damasco. A verdade se fez presente para mim como fez para Paulo nas portas de Damasco. E ele disse sim à verdade. E sua esposa também, Amélie Boudet, ela foi homenageada pela Academia Francesa de Letras pelo seu livro Contos Primaveris. E o casal se dedica à codificação da doutrina espírita. Era aquela secretária, ajudando constantemente, pegando ali as correspondências. 4 dias antes dele desencarnar, no dia 27 de março, ele a chama. Amélie, se porventura acontecer alguma coisa comigo, eu fui convidado para ir na periferia, numa livraria de periferia de Paris, que vai ser inaugurada. Se acontecer alguma coisa, mas o que pode acontecer? E ele falou: olha, a vida física é um relâmpago. Eu não sei o que pode acontecer, mas às vezes pode acontecer. Se acontecer, você vai. Dia 31, ele faleceu. E ela foi. Ela pediu licença, porque nessa época os velórios duravam 3, 4 dias. E ela foi, pediu licença, aquele coração amargurado. O momento do seu luto, a saudade. E ela foi. E ali, claro, trouxe, embora a sua tristeza, trouxe alegria para aqueles corações que estavam ali, inaugurando uma livraria espírita. E assim foi em vários momentos. Aos 78 anos, ela sobe um tribunal para defender ali o seu marido, porque naquela idade, o presidente da União Espírita Francesa, houve-se um processo, porque um fotógrafo ali usou aí, falsificando umas fotografias de espírito, e envolveram ele também. E ela foi para defender o espiritismo, para defender o seu marido, porque até o nome dele foi envolvido também. E o irmão foi absolvido. Então, nós vimos que são almas, são espíritos que foram além daquilo que tinham, às vezes, aquela necessidade, não precisavam, mas foram para ajudar a humanidade, para clarear os caminhos daqueles que viriam. E nós vimos, como diz Humberto de Campos,
que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que as sementes do Evangelho de Jesus seriam transferidas para a terra do Cruzeiro. E foi aqui que, desde cedo, se o Espiritismo apareceu na França em 1857, para nós aqui, 6, 8 anos depois, já estavam aparecendo os primeiros centros espíritas. E nós vimos personagens importantes, como Bezerra de Menezes, como Ivone do Amaral Pereira, como Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. Nós temos uma fartura de livros nos convidando ao despertamento ao despertamento espiritual, à evangelização dos nossos corações. Ivone do Amaral Pereira, em um de seus livros, ela conta que Leon Tolstói, logo que ele desencarnou, aquele grande escritor russo, ele já desencarnou com muita vontade de estar assim, de ter algo mais profundo, de estar desperto, mas no mundo espiritual ele continuou com essa vontade. E como nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que no mundo espiritual, no plano espiritual, nós reunimos com aqueles que nós temos afinidade. Quando essa vontade surgiu nele, no mundo espiritual, ele automaticamente é conduzido a uma reunião. E nessa reunião, todos estavam sentados ali, à moda oriental, e ele escuta alguém lá da frente fazendo uma pergunta. E ele pensa, aonde que eu vim cair, será? E alguém pergunta, irmão Zaqueu, conte alguma coisa para nós. Porque daqui a pouco tempo nós vamos reencarnar. É importante que nós saibamos também de algo mais profundo, que nos dê assim, uma substância maior no nosso viver reencarnado. E ele ficou pensando, será que é aquele Zaqueu da Bíblia? Que Zaqueu é esse? Aí Zaqueu começa. Quando Jesus passou na minha casa, e ele viu, ele foi sentar lá na frente para ouvir bem de perto. Toda a minha família ficou encantada. Então, depois que eu aposentei das minhas atividades doaneiras, eu distribuí a metade dos meus bens. Naquele instante, eu pensei, e dei a outra metade para minha família. Se eu precisar de algo, eu vou às sinagogas dar aula para os alunos. Se não tiver alunos, eu vou ajudar a construir casa, eu vou carregar água. Mas, quando Jesus desencarnou, eu fiquei desnorteado, ele contou. Eu subia morro, eu descia morro, eu queria ser acolhido por alguém que me desse alguma explicação, e naquele momento eu não fui acolhido, porque os apóstolos estavam todos os dias rodeados de muitas pessoas, eram muitas as necessidades, e não tinha como aproximar deles. Mas um dia, eu fiquei sabendo que um tal de Saulo ou Paulo ia passar ali em Jerusalém, e eu fui ouvi-lo. E depois da preleção de Paulo, ele veio conversar comigo. Ele me acolheu. Zaqueu, tu estás pronto. Vai também, observa, ver as necessidades que existe a tanta criança sem mãe. Há sempre alguém, um ancião, precisando de ajuda. E Zaqueu disse, e eu atendi. A partir daquele instante, eu fui preenchendo o vazio de minha alma. Eu vi que aquele tempo que eu convivi com o Mestre foi bom. Agora, essa breve convivência com os apóstolos e com Paulo estava me ajudando, e assim eu fui até o final da minha jornada.
e sempre enchendo meu coração com as verdades espirituais. E Leon Tolstói também, naquele instante, agradece essa oportunidade. Somos nós, neste instante, que passamos aí por uma pandemia do Covid-19, nos convidando a despertar, a evangelizar, a preencher o nosso eu interior com as verdades cristãs, a construir cada um de nós o nosso jardim de virtudes, aquilo que fala no livro Rumo ao Mundo de Regeneração, que não é só a pandemia da Covid-19, mas a humanidade passava e passa por uma pandemia moral. E é neste momento de pandemia moral que nós, nesse instante, somos convidados a fazer esse algo mais, esse exemplo dos primeiros cristãos, esse exemplo que foi Joana de Cusa, o exemplo que foi Clara de Assis, o exemplo que foi Maria de Magdala, sem olharmos para trás, sem sentimento de culpa. Paulo, quando entendeu a verdade, ele olhou para o infinito. Ele viu ali que havia algo mais sublime. Ele focou no amor de Deus, que é esse amor profundo, que está constantemente a irradiar sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa pessoa, sobre o nosso centro espírita. Os centros espíritas, neste instante, são convidados a ter aquela psicosfera diferente, aquela das primeiras comunidades cristãs, aquela que Lucas chegou e sentiu muito bem ali em Antioquia, até não foi pelo discurso de Paulo, mas foi pela energia, por aquela psicosfera que ali existia, vivendo integralmente a mensagem do Cristo. Nós somos convidados a nos humildarmos. Bem-aventurados os pobres de espírito, a desfazermos gradativamente dos vícios que trazemos. E quando nós falamos de viciações, nós não falamos somente de viciações físicas, mas as viciações morais, que somos convidados a reconhecê-las carinhosamente, ir transmutando, mudando, plantando as sementes de amor, lembrando aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Lázaro fala. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos estremeceram. E os mártires ébrios de esperança desceram ao circo de Roma. Nós não temos mais o circo, mas nós temos ainda as nossas dificuldades interiores e que nós somos convidadas a transmutá-las. E a partir do instante que nós vamos transmutando-as, nós vamos transformando, nós vamos trabalhando a nossa reforma íntima. Vemos uma outra passagem do Evangelho também maravilhosa. Chamam-me caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Uma passagem de Cáritas, muito bonita. Então, é isso. E essa passagem de Cáritas, nós temos uma outra passagem dela também no livro de Divaldo Franco, que ela vem e conta que certa vez ela viu numa calçada uma mulher que tinha assim, que queria dar o leite para o seu filho, mas não tinha leite. Então ela pensou, eu preciso sensibilizar alguém. Passou ali por aquele local, um casal, e que ela quis sensibilizar, mas não se comoveram com a dor daquela pessoa. E ela foi, então, a uma instituição religiosa. Tinha alguém ali fazendo uma preleção. E ela tenta
comover alguém que estava ali na plateia, ele chega até perto, mas também resolve, olha para o seu relógio, vê que tem um compromisso e segue adiante. Aí ela vai atrás daquele que estava fazendo a preleção. E quando ela vai atrás, ele chega perto, ele quase aproxima. Aí ele olha para aquela senhora e fala: mas não sou eu que vou mudar o mundo. Ela ainda faz um comentário: não estava pedindo para ele mudar ao mundo, estava pedindo para ele atender aquela irmã naquele momento. Mas vem descendo a rua uma senhora, era uma empregada doméstica, uma diarista, que estava ali com o braço cheio de compras para levar para sua família. E quando ela vê aquela senhora ali, e por aquela intuição de Cáritas, ela aproxima dela. E a senhora fala: eu tenho fome, venha comigo. Leva, conduz. E na medida do possível, ela aproxima a senhora da sua casa, dá alimento para ela. E atende aquele ser humano, um ser desperto. Não era aquele que estava ali na comunidade religiosa, mas era alguém que estava no seu trabalho, mais pronto, um coração evangelizando. Então, nesse momento agora aqui, momento de transição, e que é pedido algo para nós, algo mais, um plus, que possamos ser nós, e nos coloquemos à disposição do Pai, e perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Então, que Jesus abençoe cada um, abençoe todos os lares, e que nós possamos cada dia mais nos esforçarmos para abrirmos os nossos corações. Muita paz a todos. Muito obrigado, Luísa. Uma alegria contar com a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado mesmo.